Salve, rapaziada, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de maio de 2022, 21 horas e 31 minutinhos, 9h30 praticamente cravado. Se você não conhece esse projeto, então estou convidando você aí do outro lado a conhecer. O projeto Batalha dos Beats é nada mais, nada menos que Batalha de Beat, né? O nosso Instagram, que é o local onde a gente divulga tudo relacionado à batalha, é o @Batalha dos Beats. Você pode ir lá e se interessar, né? Você é beatmaker, é produtor, é DJ, gosta dessa cultura. E se você se interessar em batalhar, né? Ou então ver como funciona, quais as diretrizes, vá lá no perfil e toda semana a gente posta algo lá. Dia 29 desse mês, último domingo, né? De maio, vai ter a batalha em Praia Grande, presencial. Lembrando que as batalhas, elas são presenciais, tá? Então, dia 29, domingo, 5h30 da tarde, vai ter a batalha de número 4, lá no pavilhão de eventos Jair Rodrigues, pela Prefeitura de Praia Grande, litoral de São Paulo. Tá bom? Já tem 8 beatmakers cadastrados, e um deles só vai ser o vencedor, né? Em julho, mês 7, terá a batalha em Guarulhos, São Paulo, né, Grande São Paulo, tá bom? Então, se você é da região de São Paulo, é da região da Baixada Santista, ou então é da região em volta, né, Paraná, Minas Gerais, tem interesse em vir pra cá, acompanha a página, né, e vai acompanhando lá tudo que a gente vai falando, demorou? E toda semana a gente tem um quadro chamado A Voz do Beatmaker, que é um quadro, né, que a gente traz pessoas de todo lugar, né? Porque só batalha, a gente fica muito nichado. Então, a gente quer conversar com outras pessoas fora aqui da minha cidade, fora aqui do nosso estado. Então, toda semana, ou beatmaker ou produtor, né? Ou gente da música está aqui conosco, trocando uma ideia sobre música, sobre produção, né? Hoje é a 49ª conversa, né, de número 49. Então esse projeto já tem aí mais de um ano acontecendo semanalmente, né? Lembrando que a nossa conversa aqui, ela é ao vivo na Twitch TV apenas, ela não rola no YouTube, ela não rola no Instagram, é apenas aqui na Twitch TV como plataforma, né? O link para você divulgar é esse aqui de cima, twitch.tv/Batalha dos Beats. Esse é o único link para você divulgar e propagar a live, correto? E quando acaba a live, que geralmente tem uma duração de 1 hora aproximadamente, eu pego essa live e subo pro YouTube. Então a gente tem um canal lá no YouTube, que é o canal da Batalha dos Beats, que nesse canal tem todas as lives, né, que já rolou. Então se você por um acaso chegou atrasado, ou então, pô, vou ter que abandonar a live aqui porque eu vou ter que fazer outra coisa, você pode acompanhar depois o resto da live ou o início da live lá no YouTube, que a gente sobe depois que acaba aqui. Acho que por aí tá todo mundo entendido, né? Se você quer participar fazendo alguma interação, comentando, trocando uma ideia, você dá o follow aqui embaixo e tem o chat. Só você escrever no chat, que vai aparecer aqui em cima da minha câmera. Vai aparecer aqui as frases, o nome da pessoa, eu vou estar lendo aqui para vocês. Tranquilo? Acho que a princípio é isso de apresentação. Essa semana, né, iniciando a semana de maio, olha que maravilha. Estamos com a Bailey. E aí, Bailey? Como que você está? Tudo ótimo, tudo bem. E aí? Tô bem. Você fala da onde, Bailey? Que cidade, que estado, qual a tua idade? Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu tenho 22 anos. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 22 anos. Cara, eu conversei com muita gente. É que eu vou pegando indicação também, né? Mas muita gente de Porto Alegre, cara. E todos que eu conversei assim, é um pessoal muito dedicado, muito estudado na música, assim. Muito bom, cara. O pessoal que eu sempre elogiei aqui, eu falei, cara, uma galera muito boa, cara. Né? Sim. Como que é a tua relação com o pessoal daí? Você, com os músicos, você... como que é? Você é mais... É mais na sua? Ou você, tipo, conversa com a maioria? Como que é o seu trabalho em si aí na cidade? Então, como eu fiz faculdade de produção fonográfica aqui em Porto Alegre, eu já entrei, assim, nesse meio da música com pessoas que queriam, né, trabalhar com música.
Então já entrei nessa e o pessoal até que tu entrevistou, assim, que eu conheci grande parte deles no Clube da Costura. Não sei se chegaram a mencionar nas Aham, mencionaram, entrevistas. mencionaram. Sim, e o Clube da Costura que foi criado aqui em Porto Alegre, né? Apesar de ser feito por videochamada e ter pessoas de outros estados, a grande maioria, sei lá, 90% deve ser de Porto Alegre. Uhum, Então, desde o ano passado que eu comecei a participar do clube, é contato direto, assim. Tô sempre trocando ideia. Os sons que eu produzo, eu comecei a produzir e fazer música com muita gente do Clube da Costura, muita sim. gente. E como eu também já participei de vários projetos, assim, teve um projeto que eu participei em 2020, que é o Girls Rock Camp, Aham. aqui em Porto Alegre, também entrei em contato com várias mulheres que fazem música em Porto Alegre. Uhum. Enfim, hoje em dia eu tô trabalhando com, nossa, muita gente, assim, do clube. E quando eu tô produzindo para outras pessoas, os meus próprios sons, eu mando para pessoas que eu conheço do clube, que eu Uhum. converso direto e a gente troca uma ideia. Então é um contato, assim, quase que diário com o pessoal que faz música em Porto Alegre. Esse projeto é. Eu não conheço. House of Camp? Como que é? Desculpa. É Girls Rock Ah, tá, Camp. tá, 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 tá. E como que seria esse projeto? Explica um pouco pra gente. Como que você É soube um. dele? Como que você participou? Como eu soube dele, eu realmente não lembro. Eu não lembro. Mas é um projeto em que mulheres se voluntariam Uhum. para fazer atividades com meninas em um local, assim. E isso surgiu, acredito que ou no Canadá ou nos Estados Unidos. E daí, enfim, mulheres de vários lugares do mundo ficaram sabendo, fundaram as próprias versões do Girls Rock Camp nas suas cidades. Então, eu sei que Ah, no entendi. Brasil tem Sorocaba, Boa. se eu não me engano, e em Porto Alegre, que foi por iniciativas de mulheres que fazem música Entendi. aqui. E daí são muitas mulheres que se juntam, e daí separam as meninas, né? Que eu acredito que é de 7 a 17 anos. E daí ensinam elas a tocar bateria, guitarra, baixo e Caraca, fazem várias legal. oficinas de várias coisas e depois as meninas se juntam, formam uma banda e compõem uma música, apresentam no fim. Cara, legal, legal pra Bem caralho, legal. mano. Puta, muito foda. E isso Uhum. acontece já. Tu sabe quanto tempo que isso acontece aqui no Brasil? Mais ou Ah, eu não menos? sei dizer. Eu não sei dizer. Eu vou chutar que deve fazer mais. Acho que em Porto Alegre já teve umas 5 edições ou Ah, quatro legal, edições. legal. Tu participou de uma? Eu participei de uma em 2020, que foi Legal. a última presencial que teve. E vamos lá, como que foi? Assim, você sempre foi de Porto Alegre? Ou você já morou em outra cidade, outro estado? Sempre Porto Alegre, o tempo todo. Sempre em Porto Alegre. Como que. O que você, quando você era criança? Geralmente, quando a gente é criança, a gente não. Sei lá. A gente preza mais em. Talvez. Brincar, ou, né? Às vezes não presta tanta atenção em música, né? Criança. São poucas as crianças que tocam alguma coisa, né? É difícil você ver criança, tipo, pô, tocando um piano, ou então cantando. A Sim. maioria ou tá, sei lá, brincando, jogando bola, ou tá na rua, ou tá em algum clube, ou tá na Sim. escola. E, tipo, a música em si não é tão. Até existe, só que não é tão comum. Eu queria saber se, quando criança, você tinha essa proximidade com música, né? Se sim, né? Qual tipo de instrumento, qual tipo de música você, né, já estava se adaptando? Ou então, se não, né? Como que você conheceu a música? Como que você tipo, começou a escutar a música? Quando que foi? Ah, então, meu pai sempre foi muito fissurado em música, desde sempre, e ninguém na minha família toca um instrumento. Tá. Só que, enfim, meu pai muito fissurado o tempo todo escutando música,
E a minha irmã também gostava muito de música. Ela comprava os CDs da Malhação, da novela, né? E daí a gente escutava e eu dançava junto. Enfim, e eu, enfim, curtia muito música. Sim. Principalmente por causa da minha mãe não, minha mãe é a única que não escuta tanto música, mas por causa da minha irmã e do meu pai, o tempo todo, meu pai principalmente, assim, música o tempo todo, e a gente sempre teve essa coisa de, quando a gente anda de carro juntos, é o tempo todo. Já sai ligando o som o tempo todo, então, pra mim, tem muito relação a ir pra lugares, assim, Uhum. junto com a minha família de carro, sempre com música ligada. Sempre. O tempo todo música, muita música e nunca rádio. É sempre as músicas que são seleção do meu pai. Tem tipo E CD, uns álbuns. CD, Entendi. sim. Agora é pendrive, né? Que meu pai usa É. pendrive assim com as músicas. Ah, mas daí, com 8 anos, a minha mãe me perguntou. E daí eu, com 6 anos, virei muito fã de Hannah Montana e eu, tipo, imitava ela na frente do espelho, assim. Eu Foi queria febre, ser a né? Hannah Montana, né? Foi Sim, febre, foi febre. sim. Muito febre. E eu queria ser a Hannah Montana. E daí meus pais perceberam, acho que, né, eu tinha essa coisa por Uhum. música, eu não parava de escutar música. Quando eu ganhei um aparelho de tocar MP3, eu não tirava o fone de ouvido, eu ficava o tempo todo escutando música. E daí minha mãe me perguntou se eu queria aprender algum instrumento. Daí eu, sim, quero. Daí ela perguntou, qual? Daí eu, tá, pode ser guitarra, violão. E daí eu não me Uhum. adaptei ao violão, porque ele era muito grande pra mim. Eu sou muito pequena. Imagina, e na época era mais ainda, eu tinha 8 anos. E Oito daí eu anos, nova. comecei, sim. E daí eu acabei indo direto pra guitarra, com 8 anos. Com 8 anos já pra E, guitarra. é, É. sim. Que era mais fácil até pra mim. Por causa da mão, né? E É um pouco menor a guitarra, é isso. mais junto, É né? mais fininho, assim, O eu não braço, ficava, né? Ele tipo, é assim, menor. na. É. Exato. Também. E daí, com 12 que eu fui pro violão. Eu tipo, fiz o caminho inverso, Inverso. assim. Faz o caminho É. inverso. Geralmente Aham. a pessoa começa no violão assim, né? E depois Sim, já emenda a guitarra. sim. E daí eu tocava violão e cantava, assim. E cantar sempre foi muito Uhum. intuitivo pra mim. Eu só tive aula de canto ano passado, assim. E daí eu cantava Recente. e tocava violão, assim, quase que o tempo todo. Todo dia, todo dia. E eu acho que com 15 eu comecei a tocar teclado, assim, e ano passado eu comecei a tocar baixo. E em 2020 eu comecei a fazer beat. Tá, então a música é presente na tua vida desde os seus antes dos 8 anos e ela entrou como tipo Sim, você cantando, você tocando desde muito nova, né? sim, Como muito você falou, com nova, 8 anos sim. você já começou a fazer. E assim, o que que você falou que nunca tinha tido aula de canto, mas você cantava, né? Depois que Uhum. você fez aula de canto, você sente muita diferença do antes e depois do canto, aula de canto? Sinto, pior que eu sinto. É que é uma diferença muito sutil, Uhum. mas tu começa a perceber tua voz mais homogênea, com menos Hum, falha, assim, sabe? tá. Menos dificuldade para muitas coisas. Tem muito um processo de aceitação, assim, da tua voz, como ela é, né? E conseguir projetar mais ela. Isso também é engraçado porque a minha professora de canto ela até disse que o, todos os exercícios de canto que eu fazia refletiram até na minha voz de fala, que passou a ser menos travada. Então é bem doido, assim, bem doido. Você, tipo a forma, tipo a técnica de canto, vai. Você, antes de fazer as aulas de canto, você cantava meio que sem saber técnica nenhuma. Ou você já, tipo, estudava por conta própria. Não, Ou você só técnica cantava. nada. Só Eu só cantava, tipo, cantava, entendi. só sabia teoria musical básica, mas nada de Uhum. técnica vocal, de exercício vocal, nada, nada, nada. E isso melhorou, creio que 100%, né? Você fala de ter menos falha, você percebe esses detalhes, é mais que pela técnica, né? Sim, nossa, total, total, muito, E como, muito. e como faz falta, tipo,
muita gente que eu vejo cantar, sei lá, muita gente canta, só que não faz aula de canto, tá ligado? E acho que Sim. é essencial, gente. Tipo assim, quem tá cantando, quem quer seguir, né, ir lá no microfone, no palco, cantar, gravar umas paradas, não que é obrigado a fazer aula, né? Mas é muito necessário, né? É muito necessário. É, eu acho que tem muito um cuidado também para não deixar a aula te moldar e mudar completamente a essência da tua voz, porque cantar no fim é uma mistura entre intuição e a técnica, né? Uhum. Só a intuição também, a questão da técnica também e do exercício é também para tu não quebrar a tua voz, né? Porque se tá o tempo todo cantando, tu quer trabalhar a tua voz e trabalhar com a tua voz, né? Tem que cuidar muito para não acontecer alguma coisa, né? E daí tu perder a tua voz, enfim. E os exercícios servem não só para tu cantar melhor, Uhum. mas para tipo, ter uma saúde vocal, né? Aham, sim, com certeza. Quando você começou a fazer aula de guitarra, desde pequena, começou a estudar a parte de teoria, a parte das cordas, as tonalidades, você começou a, obviamente, se interessar e se aprofundar, né? E como que a tua família, apesar da tua família, tipo, sei lá, tua mãe ter te incentivado no início e tal, como que foi a tua família ao decorrer do processo? Tipo assim, você foi ficando mais velha e você depois queria aprender, sei lá, piano, aí você começou a cantar e tocar violão e tocar guitarra, piano cantando, e você foi tentando 13, 14, 15 e você fazia isso. Como que a tua família abraçou a tua ideia de querer mesmo, tipo, eu não sei se era hobby ou se você já tinha também intenção de seguir profissionalmente, mas como que a tua Sim. família abraçava a tua ideia? Então, essa coisa de seguir profissionalmente, eu meio que admiti tanto pra mim mesma quanto falei isso pra minha família em 2020, assim. Porque antes Uhum, disso, sempre foi algo que eu tinha em mim, que eu queria muito, mas nem pra mim mesma eu falava, eu ficava meio assim, quem sabe eu vou fazer, sei lá, psicologia, uhum, sabe? sim. Mas a minha família, tipo, sempre me apoiou muito e eu até eu sou bem tímida, assim, então eu Uhum. comecei a perder a timidez, isso de cantar na frente dos outros, lançar música faz muito pouco tempo. E a minha família queria que eu cantasse e tocasse na frente deles, e eu, tipo, muito acanhada, assim. Então, teve um movimento até mais de eles me incentivarem, tipo, não, toca, a gente Ah, gosta de legal. te ouvir, a gente quer te ouvir. E eu meio, sabe, não sei. Mas agora já melhorou bastante. E desde que eu decidi, assim, não, eu quero lançar minhas músicas, quero produzir, quero trabalhar com música. Para eles foi, e é isso, vai em frente, é isso. E quando você começou, tipo, sei lá, dos seus 14, 15 anos, né? Você chegou a fazer, quando você vai lá cantava, tocava violão, você se apresentava ou não? Ou era totalmente estudo? Ah, de me apresentar, foi assim, ó, na escola, só que eu deixava a parte do cantar para outras pessoas e Uhum. daí eu Mas por tocava vergonha. violão. Muito Aham, por envergonhada. timidez. Aham. E daí, mas no violão eu sabia que eu me garantia, assim. Daí eu Uhum. ficava ali no violão e, tipo, tentando guiar as pessoas na parte do canto, mas sem eu mesma cantar na hora da apresentação. Mas, assim, dá pra contar nos dedos as vezes que eu me apresentei. Foi muita apresentação de escola, de, tipo, sabe, final de ano, essas coisas assim. E eu acho que acho que com 17, se não me engano, que eu já tava na faculdade. Daí teve umas 2 vezes que eu me apresentei numa feira orgânica que tem aqui perto de casa, assim. Tipo, eu toquei violão Uhum. e voz, assim. Sim. Foram essas apresentações. E depois Tu me perguntou com 15, né? Mas É. já falando das experiências que eu tenho no palco, depois na faculdade que eu fiz, né, que eu falei que eu fiz produção fonográfica, que tinha cadeiras de prática em conjunto, né? E daí a gente Uhum. tinha que se apresentar no fim, e daí eu me arrisquei no canto e me apresentei, mas foram
total de 2 apresentações, assim, 3 no máximo. Então, acho que dá pra contar nos dedos, às vezes que eu me Sim. apresentei. Produção fonográfica são quantos anos de curso? Eu fiz em 4, mas dá pra ser feito em 3. Tá. Então você se formou no passado? Me formei em 2020. 2020, então você começou em 16. Comecei em 17. 17. 17 e acabou em 20. Isso. Então, assim, você começou a faculdade... Quando você começou assim, quando a gente, sei lá, quando a gente começa uma faculdade, creio que é meio que você tá decidindo mais ou menos decidindo tua profissão, né? Você tá, não é que mais ou Sim. menos, você tá decidindo sua profissão. Você tá lá estudando pra se formar e seguir profissionalmente, né? O que te dizia? O que você, tipo assim, o porquê que você escolheu isso? Porque assim, até, vamos, tipo, sei lá, vai. Você teve até os teus 18 anos, 17, 18, você teve você, tipo, se apresentou pouco, por exemplo, né? Você se apresentou pouco, mas você, tipo, estudava bastante, né? Você quis fazer a faculdade pensando já em fazer coisas profissionais para você como carreira? Ou então você começou a fazer buscando conhecimento? É doido, porque eu sinto que lá por, assim, ó, bem por dentro, a minha intenção sempre foi seguir carreira, cantar, produzir Uhum, os meus uhum. sons. Mas eu sinto que eu disfarçava isso de tipo, Quero quero aprender. trabalhar com Quero música, trabalhar, sabe? quero Eu aprender. lembro, eu lembro muito bem de teve uma feira assim de faculdades, de universidades na minha escola. E daí, quando foi pessoal da Unicinos, que é onde eu fiz a produção fonográfica, e daí eu já tava mega interessada no curso, fui perguntar, o que que se fala no curso, e daí a moça que tava falando sobre me disse, que tem aula sei lá, que toca com banda e produz eventos e eu também estava muito pilhada para essa coisa de organizar evento, de fazer evento. Aham, Eu sim. sinto que eu sempre curti isso, de fazer meio que uma produção executiva e organizar eventos e Uhum. fazer as coisas acontecerem, sabe? Então isso também brilha o meu olho. Mas sempre por dentro aquela coisinha de, não, eu quero cantar, eu quero produzir minhas músicas. E eu já. Lembrei. Agora, eu comecei a mexer no GarageBand Sim. quando eu tinha 15 anos. E daí, quando eu descobri que na produção fonográfica tinha alguma coisa com aquilo, Parecida? Aham, entendi. daí eu, tipo, tá, é isso. Porque É eu isso que eu quero. amava mexer no GarageBand, ficar colocando os instrumentos, assim, em camadas Você cria um e... som, né? Esse GarageBand você vai colocando piano, bateria, tipo isso, né? Em ritmos. Sim, sim, Entendi. sim. E foi na faculdade, durante o curso, que você afirmou, não, realmente eu quero ter uma carreira solo, por exemplo. Foi na faculdade. Foi, foi no último ano, que já Foi era a recente. distância. Foi em 2020, assim. Eu tava no último ano da faculdade. E daí começou a crescer muito essa vontade, assim. E daí eu não tinha mais como esconder isso de mim própria, assim. Tipo, grita mais alto essa vontade de fazer música, sabe? Às vezes a gente tenta fugir por N motivos, timidez, dificuldade, o que seja, né? Mas é doido, porque quando chama, chama. E tu não consegue, tipo, não pensar naquilo, né? De fazer música, enfim. Como que é o curso em si? O que que é, tipo assim, o que que tem de muito... É que quem não estuda a produção fonográfica é totalmente diferente de música, né? São coisas diferentes, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente a diferença entre música, né? De estudar música e estudar, né, a parte de produção, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco das matérias.
quais tipos de conteúdo que você, tipo, tinha diariamente, como que eram os professores, como que eram as aulas, se era prática, se era teórica, como que funcionava? Era bem massa, eu curti bastante o curso. Eu comecei fazendo em um campus, era um currículo que era mais voltado para a parte de comunicação e produção executiva, gestão. As cadeiras eram mais assim, história do rock, o nome. Tinha outra que era laboratório do rock, que na verdade era prática em conjunto, que a gente se juntava em bandas e tinha um repertório que a gente tinha que ensaiar, tipo, de cover e depois apresentar no fim do semestre. É, que mais que tinha? Tinha algumas aulas até sobre, assim, streaming. Eu lembro, teve uma que a gente pesquisou sobre monetização de Legal. streaming. Que mais? Ah, tinha escrita criativa também. E depois, como abriu o curso em Porto Alegre, com um currículo novo, daí eu me transferi para Porto Alegre. E daí o Tá. currículo era bem mais técnico. Total, assim, é um início para tu ser até técnico de áudio. Uhum, Dá para legal. considerar, assim, porque tem cadeira de mixagem, que não tinha lá em São Leopoldo. Mixagem, masterização, áudio para TV, games, TV, cinema e games. Daí tem algumas outras cadeiras mais gerais, tipo empreendedorismo, Uhum, mais marketing também. Mas teve bastante essa parte técnica que eu tive em Porto Alegre, assim, áudio para eventos também. E também importante. tinha uma cadeira de teoria e uma de harmonia. Era um semestre para cada, assim, era mais para tu aprender o básico, assim. Tá. Mas era bem voltado para essa questão e aula de gravação também. Daí aí em estúdio, ver os microfones, aprender a mexer neles, Cara, isso é microfonar importante instrumento. demais, né? Isso é muito importante, né? Sim, 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 era bem massa. E também as aulas de mixagem, de mexer em diferentes softwares, assim, foi bem bom, assim, pro meu aprendizado. Hoje em dia, tipo, eu sei muita coisa de softwares e de áudio, por causa da faculdade, assim. Minha formação acabou sendo bastante voltada pro áudio, na real. Uhum, total, total. E pra você, quais eram as aulas mais importantes? Tipo, a aula que você mais aprendeu? Bagulho que, tipo assim, essencial na tua formação até como artista. Nossa, as aulas eu sinto, as de que a gente, na época era laboratório do rock, eu sinto que foi um passo para mim, porque os meus colegas todos já vinham com muita bagagem de ter banda, Ah, de já entendeu. De palco, ensaiar né? de palco, e Ensaio, estúdio, palco. Né? eu nunca tinha entrado num estúdio de ensaio, nunca na vida. Então, para mim foi muito importante, assim, dessa coisa de praticar em banda e olhar no olho e, sabe, essa É dinâmica de diferente. banda. Uhum, Sim, totalmente, né? muito, Do muito. conjunto, né? Ah, Dos sim, instrumentos, do analógico, do... Ixi, sim. É, é bem diferente, assim, de produzir sozinha. Mas as aulas de mixagem foram muito importantes para mim, muito importantes. Porque foi lá e tinha aula de software também, que era só para aprender a mexer no software antes de qualquer coisa. E qual Que a gente software que aprendeu a vocês mexer. usavam lá? Que tipo Era de... Pro Ah, Tools Pro Tools, e, legal. e Cubase. Cubase Mas daí também. nos orientavam às vezes a usar o Reaper também, porque é de graça, tipo, Tá, é dá bom. para ter em casa, né? Exato, ele é leve e de graça, né? Sim, E é funcional, né? sim, 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 é muito bom. E eu acho que a aula de mixagem foi muito importante, assim, muito importante. Porque, de fato, essa coisa de fazer beat, de produzir, eu não tive aula. A gente não tem aula. Uhum. Eu acho que até deve ter uma cadeira, no máximo. Mas foi uma coisa mais intuitiva para mim. E que para mim surgiu, eu tive facilidade por causa das aulas de software e de mixagem.
Aula de áudio para eventos também foi bem importante. Que mais? Nossa, teve bastante coisa importante. Que mais? Tinha umas aulas que a gente fazia coisas de planejar carreira. Eu até nem tô lembrando o nome. Tinha umas que era também de. Ai, nem tô lembrada agora. Era muita coisa. É Mas eu muita. sinto que. Imagina que são 4 anos, né? É muito cadeira, Sim, né? É muito sim. professor. É, Né? Ó, sim. antes da gente continuar, eu não sei o porquê, mas o meu Zoom, eu não sei se o seu tá aparecendo, mas o meu Zoom aqui. O Zoom, pra quem não Uhum. sabe, é o aplicativo que eu tô em chamada, né? Com a Bailey. Aqui acontece, o meu Zoom ele tá aparecendo em cima, se você abrir ele, tá um time, tá vendo? 1 minuto, tá acabando. Sim. Não era pra acontecer isso, mas ele tá como Zoom gratuito aqui. Então eu vou encerrar a chamada e ligar de novo pra você, tá bom? Porque ele vai cair, tá bom? Vou Beleza. desligar e vou te ligar. Deixa eu chamar, pronto. E Zoomzão, maravilha. Meu Zoom, rapaziada, não era pra acontecer isso. Mas aconteceu. Dificilmente ele cai assim. Vamos ver aqui. Vou ver aqui de abrir a chamada. Pronto. Agora que abrir a chamada, eu vou enviar o link para a Bailey. E vamos que vamos. Agora estou esperando aqui a Bailey aceitar aqui a chamada e a gente já torna. Aceitou aqui. Alô? Olá. Tá me escutando? Tô escutando. Boa, boa. Não sei porque aconteceu isso, mas aconteceu. Ah, faz parte. Acontece. Acontece. Ao vivo, ainda bem que eu me toquei, que eu não fui com o Zoom aberto e eu percebi que tinha alguma coisa de estranho. Ainda bem Sim. que já arrumei. Cara, eu tenho muita, assim, que eu nunca participei, mas eu sempre tive muita curiosidade em saber como que é a aula, tanto de música quanto a aula de produção, né? Puta, acho isso irado. Legal que você fez esse curso e, puta, acho que o proveito que dá pra tirar disso, né? O conhecimento, a parte, até acho que de inspiração, porque você acaba tendo contato com pessoas que estão lá pelo mesmo motivo, né? Sim. Eu Isso sinto que, aí na acho que pô, verdade. todo mundo na mesma sinergia. Sim, total. Eu sinto que, na verdade, assim, tu me perguntou as cadeiras que foram mais importantes, né? Mas, pra mim, na verdade, o mais importante foram as pessoas que eu É, conheci. totalmente, totalmente. Foi acima de qualquer coisa, assim. Eu O não laço, estaria. né, que você faz. O laço, eu não estaria conseguindo fazer música hoje em dia se não fosse pelas pessoas que eu conhecia, assim. Enfim, isso foi muito bom no Não, curso, muito bom. sensacional. E, meu, quando que foi que você sentou e, tipo, porra, vou fazer beat? Porque, assim, existe todo cada um tem uma... Porque, geralmente, a pessoa começa assim, né? Começa tocando algum instrumento, grava algumas paradas de brincadeira, junta, aí grava um amigo, pá, daqui a pouco o cara tá... O cara, às vezes ele era até cantor. Era MC, e daqui a pouco o cara virou beatmaker. E ele só é Aham. beatmaker, ele virou... Eu quero saber como que é a tua história em fazer a parte instrumental. Eu não vou falar beat pra não ficar tão rotulado, né? Porque você canta, Sim. você, enfim, tem toda uma mescla. Mas a parte instrumental de abrir lá a tua down, né? E ir montando lá, bota o BPM, vai, tipo, montando lá o teu instrumental, tua base instrumental. Da onde veio isso, essa vontade de, tipo, fazer e ir se especializando nisso? Sim. Como, tipo,
como eu já mexia no GarageBand, quando eu tinha lá 15 anos. Que era mais ou menos isso, né? Só que era no lugar de band. Era mais ou É menos se isso, mas na criando o verdade som. é uma DAW como qualquer Aham, outra, na qualquer verdade. Tem outra. muita gente que consegue fazer muita coisa massa, assim, no GarageBand. Eu não consigo, mas tem muita gente que eu sei que consegue. Mas daí foi ali que eu comecei a experimentar. Foi o primeiro contato que eu tive com essa coisa. Ah, tem um kick, e daí tu tem um snare, e daí tu tem um hi-hat. Sem, tirando, né, ser uma bateria orgânica, mas daquela coisa do beat mesmo. E tu Uhum. criar um Do padrão, eletrônico, né? Aham. tu tem um metrônomo, e daí tem simulação de drum machine. Daí tu vai lá e começa a tocar as peças com teu próprio dedo. E daí, em 2020, eu realmente não lembro porque, como, sei lá, pandemia, É isso aí. eu já tinha o Ableton instalado. A pandemia foi a Aquilo a gente causa nem. de muita gente começar a fazer beat, mano. Isso, Exato. pior que foi mesmo, tá ligado? Muita gente Sim, é começou na muito pandemia, doido, né? mano. Aham. Ficou em casa, tocava a guitarra, daqui a pouco era fazendo beat, mano. E tá até hoje. Sim, exatamente. Nossa, muita história que eu escuto assim. E eu já tinha o Ableton instalado, mas desde o início da faculdade, eu acho, que me disseram para instalar, eu instalei para testar, né? Tava testando vários softwares. E só que eu olhava para aquilo e ficava, nossa, isso é muito complicado. Não, ai, já desisti. Daí aquilo, né? Tô em casa, tipo, e eu decidi que quero fazer minhas músicas. Só que Legal. tá, eu tenho que, né? Não adianta só ter violão e voz, eu quero fazer elas e colocar instrumentos. E surgiu dessa minha vontade de já ter a ideia da produção. Quando eu nem sabia, eu já estava sendo produtora, assim, das minhas próprias músicas. Sim. E já, porque eu não conseguia só ter a ideia do, sei lá, do violão e voz. Eu já vinha a ideia de todos os outros instrumentos e como eu queria que o padrão do beat fosse. Enfim, daí sei lá como, eu descobri uma forma, eu descobri que o Ableton não era esse bicho de quatro cabeças, É, ele é bem e, fácil. sim, e daí, eu acho que eu comecei a pesquisar como usar, não lembro, foi muita coisa na intuição também, Uhum. E outra, ele tem uma e aí, carinha de Pro Tools, né? De Cubase. Ele tem um estilinho meio que. São meio que igual, né? Muda tem o coisas atalho, muda. básicas, né? Acho que a Tem coisas maioria. básicas que são de todos, né? Sim. Todos os softwares. E daí eu fui brincando com plugins e instrumentos virtuais, e eu tinha recém ganhado uma controladora, e daí e com pads também, assim, e daí, nossa, comecei a brincar com aquilo, e daí foi indo. Eu até esqueci da pergunta, na real. Qual era a pergunta mesmo? Não, o porquê que você começou, né? Tipo, a criar, né? Tipo, o que te levou a criar, né? A Ah, começar a sim. fazer seus instrumentais. Sim, foi isso de fazer as minhas próprias músicas, de tirar do violão e voz. E o que aconteceu foi que eu comecei a travar muito no processo, assim, de produzir minhas próprias músicas. Por quê? E Mas por quê? Por criatividade, por por tempo? criatividade, muito julgamento, assim, muito julgamento, Mas auto-julgamento. Tá, tipo, muito você mesmo. auto-julgamento. E isso é É, uma coisa que eu falo de é mim agora. difícil. Eu Uhum. vivo diariamente no auto-julgamento há mais de um ano pra fazer Sim. algumas músicas. E eu acho que cada um tem uma forma de lidar. Como que você lida com sei lá, pô, tu quer fazer umas músicas, tu fica muito se julgando, você ouve milhão de vezes, tu exclui, apaga e faz, exclui, apaga e faz, e tá bom, mas você fica insegura de postar. Como que é vou fazer uma música, como que é fazer uma música? É doido, né? Porque eu tô passando justamente por esse processo de desapegar desse julgamento para conseguir finalizar as músicas, porque o que acontece, Isso, eu tenho muitos rascunhos, né? As isso. músicas que eu lancei até agora foram com beats de outras pessoas, daí Ah, eu
compus e cantei por cima, e que tá de meu, assim, na internet, do que eu fiz de beat, foi do Clube da Costura. E o Clube da Costura foi muito importante pra mim, Pra vocês soltando e tirar esse fazendo. julgamento, porque é um ambiente, assim, incrível. Cara, e por que esse julgamento, né? Que leva, Essa, né? O que essa que coisa leva? do... Sim, eu vejo que grande, grande período dos artistas, de pessoas que trabalham com arte, música, enfim, tem, né? De se comparar e ter uma Isso. expectativa do resultado final Cara, que quer chegar, e daí quando tu vê que não é. é exatamente aquilo que tu tava idealizando, tu começa a te frustrar, mas eu acho que é um processo Cara, de foda. aceitação, né? Do que tu, Aceitação. Exato. Ó, né? inclusive hoje mesmo, eu tive uma conversa dessa com a minha namorada. Inclusive, mandar um beijo pra ela que tá sempre acompanhando aí as lives. O que acontece? É exatamente isso que você falou. Aceita. Meu, eu falei exatamente isso. Hoje era. Depois eu tava almoçando, depois do almoço refleti um pouco. Todo dia eu reflito, né? Refleti um pouco de novo, né? E eu cheguei nesse senso, né? Tipo, eu tô conseguindo enxergar que eu tenho que aceitar como beatmaker, que o meu tipo de beat, o meu estilo de fazer beat, não é um beat mainstream, mano. Não é um beat que o pessoal vai ficar escutando de, tipo assim, não é. E agora, por que que não é? Não sei. É o momento que eu tô passando, as melodias que eu estou criando agora refletem esse momento e é isso. Tipo, eu não sei fingir também. Até sei fingir, Sim. né? É só ir lá no Ableton, baixar né? E pega uns samples e umas melodias aí que é bem mainstream, que eu gosto até, né? Eu acho legal pra caralho. E eu posso fazer um som, Uhum. um EP e soltar e dane-se, e querer clique. Tem essa também. Só que, pô, eu fico nesse apego do tipo, pô, sei lá, eu escuto uns artistas eu escuto muito pra pegar referência. Então eu fico buscando artista, e geralmente é artista antigo. Fico fuçando artista da década de 60, 70 e fico fuçando baixo, guitarra, e fico fuçando ouvindo os álbuns. E eu fico levando essa galera como grandiosíssima. Tipo assim, eu acho esse pessoal grandioso demais. Eles são muito bons no que fazem. Esses artistas da década de 70 e 80. São muito bons. Sim. São muito bom. Então eu fico nessa auto-insegurança. Mas será que o meu tá bom? Será que tá legal? Olha esse cara, mano. Ele fez isso em Sim. 70. Será que tá... Eu em 2022, 40, 50 anos depois, ainda não tá bom. Olha esse cara. Então eu fico me, tipo assim, falando de mim, eu fico nessa noia. Eu Uhum. fico me auto-julgando. Aí eu fico vendo como que tá o ambiente, o que o pessoal tá escutando. Aí eu fico me auto-julgando de novo. Então eu fico nessa, mano. Eu fico nessa. E eu não. É um ciclo, né? É um ciclo muito difícil, mano. Porque é o que você falou. É o que você falou. Você é autoaceitação, mano, e ponto. E Sim. ficar mais desapegado. Exato. Isso de desapegar Puta, e isso é muito de... difícil. É muito difícil. Sim, porque a gente se apega ao que a gente faz, assim, de música, e isso também de conseguir mostrar para os outros, e muito do processo que eu tô passando é cada vez mais mostrar para os outros, tipo, mandar para pessoas que eu confio, assim, por WhatsApp mesmo, Uhum. Sim, sim. o que pra mim já é meio, ai, já fico com medo, mas quando tu É, desapega e vê o que tu faz mais distante de ti, tenta ver, não, tipo, como algo tão pessoal, se alguém vai te ajudar e dizer, ah, não, quem sabe tu faz isso no teu beat, quem sabe tu faz isso no teu beat, isso é importante. tu vê aquilo mais tipo, ah, não, massa, é uma sugestão, isso, tu não precisa levar pro pessoal e achar, não, eu sou Uhum. ruim É, porque é. eu sou ruim, sabe? E ficar Uhum. nesse julgamento. É o que tu fez, e tá ali, e aquilo não é tu, né? É o que tu fez, né? Claro, parte de ti tá ali, mas quando a gente se distancia um pouco e desapega dessa coisa de se, sei lá, alguém não gostou da música que tu fez, quer dizer que não gosta de ti? Não, Não, não nada a ver. gostou do que tu
É isso, faz parte. Mas eu sempre gosto de pensar que vai ter gente que vai gostar. Sempre vai ter alguém que vai gostar, sabe? Tanto que eu comecei a ficar muito impressionada, assim, se alguém vinha me dizer, gostei muito do som que tu lançou, eu ficava, meu Deus, jura? Como assim? Eu não acredito. E É isso que me deu legal, né? muita força de vontade pra continuar, assim. Continuar. Lá no Clube da Costura foi bem assim, sabe? Bem assim, tu mostra o beat, é o que tu consegue fazer em, eu acho que são 24 horas, eu acho que até menos de 24 horas. E é isso, é o que tu consegue em 24 horas, e é o que é, e tu só manda. E eu ficava, meu Deus, que eu fiz aqui? Mas tá, eu me propus a fazer, vamos lá. E daí todo mundo escuta, e tu escuta dos outros, e tu vê gente que, tipo, já tá há tempo fazendo e manja muito, e tá, em 24 horas faz um negócio muito absurdo. E tem gente que tá recém começando e faz o que consegue. E fica massa de qualquer forma, porque até porque ali é um ambiente mais pra gente curtir uma coisa mais assim, coisas mais experimentais também, e, mais artísticas, né? Do que Isso é só. importante. É, mas enfim, tem. Eu acho que esse contato com diferentes produtores e artistas daqui e ver que. E ver muitos assim depoimentos de como essas pessoas que eu tenho como referência, eh, ver elas falando assim que no momento que elas desapegam do dessa ideia de fazer para os outros a Uhum, música, uhum. é quando elas desapegam disso e fazem a música para si mesmos, Pra é si quando mesmo. para si mesmo é quando flui, é quando as coisas acontecem, é quando consegue fazer o som e é isso. É, mas não é aí, quando você faz pra você mesmo, não é aí que começa a desenvolver a parte de autocrítica absurda. Daí tem que É aí cuidar, que. né? Então, eu caí nessa cilada. O que eu fazia pros outros era tipo assim: a pessoa me mandava alguma coisa, porque, pô, sei lá, o cara quer fazer quer cantar. Aí eu pego, fala, me dá um exemplo, né? Manda um piloto, um exemplo, né? De algum beat que você quer mais ou menos parecido. Aí eu pegava o beat mais ou menos que ele queria, pra ter uma noção, e fazia algo mais ou menos parecido, né? Obviamente Sim. diferente, né? Era mais, eu achava bem mais prático. Tipo, em 1, 2 dias fazia tudo. Mandava pro cara, ligou. Agora, cara, eu vou criar, eu vou fazer. Eu acho, tipo, pô, acho que como artista é muito engrandecedor você trabalhar com o teu gosto. Você trabalhar pra Sim, você fazer o teu som, teu nome, tu como artista, tua obra. Mas é sim. aquilo, é muito. É, Mentalmente falando, tu tem que estar muito preparado. E eu acho que é fase, né, mano? Eu acho que todo artista, assim, passa por uma parada, tá ligado? Acho que é fase, acho que é sim. São muitas importante fases. Sim, todo mundo passar por isso. total. Total. Isso de fazer para os outros, eu me refiro mais a fazer pensando no que os outros vão achar, né? Entendi, Quando entendi. tu faz pensando no que se tu tá curtindo ou tu não tá curtindo, é isso. Eu acho que é aí que as coisas fluem. Tipo, eu Aham, gostei do que eu fiz, massa, sabe? E daí, é claro, daí entra o processo de tá, eu gostei muito do que eu fiz, eu vou mandar pra alguém ver o que que acha. Alguma amiga, sabe? Eu tenho uma uhum. amiga que produz, tá? Eu tenho algumas amigas que produzem. E daí eu mando pra elas. E se elas não gostarem também, paciência. Tudo Mas, bem, tipo, tranquilo. às vezes tu tá tão convicto daquilo e que tu gosta tanto que não É, importa, não sabe? Tu importa. lança mesmo assim. E aí, isso que é Exato, importante. exato, exatamente. Tem som que, puta, você faz pra você. Independente do que Sim, faz, óbvio, né? Você vai escutar, tipo assim, pô, tu manda pros teus amigos no WhatsApp, o cara vai te dar um toque, você vai ponderar se realmente o que ele tá falando, tipo, realmente faz sentido. Às vezes faz, com certeza. Às vezes sim, o cara deu um toque que, pô, realmente tá fora do tempo isso aqui. Essa caixa tá com muito reverb. Realmente tá sim, muito alto, né? Então, mas é muito importante fazer isso que você falou, de fazer você gostar. E você